tarde, hoje estamos aqui para entrevistar uma técnica de enfermagem para falar um pouco sobre a profissão invisível dela. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Eu me chamo Rie, tenho 39 anos, trabalho na Santa Casa de Jacareí e sou técnica de enfermagem. Ok. O que fez a senhora escolher essa profissão como carreira, né? Então, eu tinha uma mãe idosa que infelizmente faleceu e eu me sentia na obrigação de aprender os cuidados com ela, né? Porque ela já era uma pessoa de idade, então eu não sabia muito bem como cuidar dela. E eu achei que entrando para a profissão de enfermagem, eu teria mais acesso às informações e saberia como cuidá-la. Eu acho que foi isso que me jogou na carreira de enfermagem. E qual foi a sua maior dificuldade, assim, né, dentro dessa carreira? A minha maior dificuldade foi no ano passado, quando eu estava no meu campo de estágio e perdi a minha mãe no campo de estágio. Para mim foi o momento mais difícil da minha profissão, porque eu tive que me manter firme, né? Embora profissionais da saúde não possam cuidar de seus parentes quando estão em campo, a profissão me deu esse privilégio de poder cuidar dela nos últimos dias da vida dela. Creio que foi o momento mais difícil da minha profissão. Conhecimentos básicos que qualquer pessoa deveria saber prestar. Então, primeiramente numa situação de que você fosse socorrer alguém que desmaiou na rua ou alguém que sofreu um acidente, é manter a calma. É a primeira coisa que a gente tem que ter numa situação dessa. Segundo, quando a gente for prestar um socorro, verificar os sinais vitais da pessoa. Por exemplo, você socorre alguém na rua e precisa chamar o bombeiro. O que você vai falar primeiro? Você tem que ver se essa pessoa está respirando, se não tem nada impedindo as vias aéreas, se o nariz dela tá bonitinho. Se você chama pelo nome dela, você fala assim, senhor, senhora, se ela está responsiva. São os primeiros sinais que você vê para socorrer alguém. Outra situação é a pessoa que sofre um acidente de moto. Tem muitas pessoas que sofrem acidente e a pessoa levanta, fala assim, eu vou pôr a pessoa dentro do meu carro, eu vou pôr a pessoa vou locomover a pessoa do local. Não pode. A pessoa sofreu um acidente, foi atropelada ou ela caiu, a gente tem que deixar a pessoa imobilizada até chegar ao socorro. Outra situação que as pessoas falam pra gente ter calma é quando a pessoa tem uma convulsão. Você tem que puxar a língua da pessoa, você tem que abrir a boca da pessoa. Não. Você tem que lateralizar a pessoa de lado e tem que segurar a cabeça dela para ela não bater a cabeça no chão. Porque a convulsão ela tem um início e tem um fim. Então ela vai terminar. Você fica ali protegendo a cabeça da pessoa para ela não bater a cabeça no chão. E fica aguardando socorro. O primordial é a gente ter calma. Ok. E tem alguma história marcante, assim, de algum paciente que você lembra? Marcante eu não digo, mas todo dia aparecem situações novas, né? Sejam elas um problema de saúde, sejam elas um paciente que foi baleado, ou que foi esfaqueado, ou que sofreu um acidente de moto. Mas, infelizmente, aqui na nossa cidade, um caso que teve bastante repercussão foi um acidente que ocorreu no Marquitube, 2 motoqueiros. Um era um paciente, ele fazia parte do tiro de guerra daqui de Jacareí, e o outro ele era um guarda municipal. O rapaz do tiro de guerra ele tinha 19 anos e o rapaz da GCM tinha em média 35 anos. Foi um caso que marcou o nosso hospital porque ele era muito novo, né? E eles colidiram de frente às motos. Então, quando eles chegaram na nossa unidade, eles estavam muito graves. E, infelizmente, o paciente de 19 anos, ele teve morte encefálica, né? Ele não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo. O outro condutor da moto ainda durou mais uns dias e ele ficou na UTI. Então foi um caso que teve bastante repercussão na nossa cidade e que marcou todo mundo, porque ele era muito novo,
né? Então a gente ficou assim, reflexivo de tudo que aconteceu, porque ele tinha pouca idade. Então foi um caso que marcou bastante Jacareí e o nosso hospital. Você sente que a sua profissão é valorizada como deveria? Infelizmente, não. Eu me formei depois da pandemia, mas a maioria dos meus colegas que trabalharam na pandemia não tiveram reconhecimento e ainda não tem reconhecimento. Porque embora as pessoas não deem muita importância, os médicos e os enfermeiros ficaram na parte de trás da pandemia. Quem ficou na linha de frente foram os técnicos, né? Porque você não via muito médico na linha de frente, muito enfermeiro na linha de frente. Eram mais os técnicos de enfermagem, né? Existem lugares que o funcionário não recebe nem o piso da enfermagem. Tem lugares, infelizmente, que os profissionais não têm conforto de descanso, porque é lei, a gente tem direito a um horário de almoço e tem direito ao conforto. E tem locais que não existe esse conforto. Tem locais que não oferecem uma alimentação adequada, não oferecem o piso, não oferecem uma instituição adequada e um local de trabalho adequado. Então eu acho que a profissão ainda não é muito valorizada. Deveria ser mais valorizada e mais bem paga. Essa é a minha visão. Mas eu tenho pouco tempo de formação. Então tem gente que já está um pouco mais, deve ter uma opinião diferente da minha. A minha é que a gente não é valorizado. Vou fazer aqui uma pergunta assim a mais, só. Vamos lá. Você sabe o que é concurso invisível? Você tem uma noção assim? Creio eu que seja uma profissão que as pessoas não dão muita importância. E tem alguma curiosidade assim na sua profissão que você queria compartilhar com a gente? Então, aqui está a minha carteirinha do Corém. Eu não sei se todas as pessoas sabem, mas todos os profissionais da área da saúde, sejam eles médicos, fonoaudiólogos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, todos nós temos um conselho, né, da nossa profissão que dita as regras, as funções, todas as nossas obrigações. E eu não sei se as pessoas sabem, mas o conselho de enfermagem nós temos que pagar para trabalhar. Todo ano nós pagamos uma anuidade no começo do ano e se a gente não tiver em dia com essa anuidade, a gente não pode exercer a nossa profissão. Não sei se todas as pessoas sabiam disso e que se você não pagar, você não consegue trabalhar. Então, é assim como o advogado, que também tem que pagar a carteirinha da OAB, ele tem que emitir a carteirinha e todo ano ele tem que pagar o registro. Esse é o nosso registro de profissão, né? Se a gente não pagar, a gente não pode exercer a nossa profissão. Não sei se todas as pessoas sabiam, mas a gente tem que pagar para trabalhar, infelizmente. E assim, você falou sobre enfermeiro e técnico de enfermagem. Qual que é a diferença entre eles, assim? Entre o técnico e o enfermeiro, na maioria das vezes, ele delega as funções. Ele lidera a equipe, ele realiza escalas, ele faz dimensionamento de setor. Olha, hoje você vai ficar no pronto-socorro, hoje você vai ficar na UTI, hoje você vai ficar na emergência. Embora ele também realize procedimentos mais específicos que o técnico, infelizmente, ainda não pode realizar. Como, por exemplo, uma passagem de sonda vesical de demora, que é uma sonda de alívio para eliminar a diurese da pessoa, o xixi, e uma sonda de alimentação, que às vezes o paciente não está podendo se alimentar pela boca, ou não está conseguindo mastigar, não está conseguindo engolir. E esses dois tipos de sonda, no momento, segundo o COFEN, só o enfermeiro que pode passar. Mas creio eu que, devido à demanda da nossa profissão, futuramente nós técnicos vamos poder realizar. Mas no momento é isso. O enfermeiro ele mais delega as funções do que nós técnicos que realizamos. Estamos mais ali na assistência. Creio que seja essa a diferença. Então, basicamente, eles são... E o enfermeiro também faz faculdade, né? Que é uma faculdade de 5 anos. O técnico de enfermagem faz um curso técnico de 2 anos e meio. Porque tem o auxiliar de enfermagem, que faz um curso de 1 ano e meio, e tem o técnico de enfermagem, que tem 2 anos e meio. O enfermeiro, ele já fez uma faculdade de 5 anos.
Então tem essa diferença de graduação e tem essas diferenças de funções. Então, assim, enfermeiro só manda. Basicamente, ele manda e a gente obedece. É isso. Muito obrigada. Obrigada eu. Tchau, gente. Muito obrigada por assistir.